Olá, olá! Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do NeuroEducaCast. Sempre uma alegria receber vocês aqui e também uma alegria estar ao lado da minha Ah, querida amiga Renata Aguilar, essa grande profissional. isso. E hoje traremos um assunto em que ela é expert, um assunto que desperta em todos nós um certo medo, pelo menos em mim. Você sabe que esses dias, Renata, só para a gente fazer uma introdução, eu estava fazendo uma formação para professores do ensino médio, professores de matemática e linguagem do ensino médio. E nós estávamos falando sobre neurociência e aí a gente desenvolveu uma atividade e eu pedi para que eles desenvolvessem a atividade ligada a funções executivas voltada para a área deles. Então, os professores de matemática desenvolveriam para a área de matemática e os de linguagem para a área de linguagem. E quem que chamaram para poder fazer a atividade? Eu! Aí eu falei, não, não. Aí vocês estão querendo me tirar para fazer essa... Mas olha, consegui. Fiquei até feliz, Tá porque vendo? matemática, para mim, de verdade, foi algo, e esse é o nosso tema, né? Aquilo que Aham. desperta um frio na espinha aqui, para algumas pessoas, para outras não, mas isso está muito relacionado, sem dúvida nenhuma, à maneira como nós fomos apresentados à matemática. Mas, de uma maneira geral, a gente percebe que sempre que se fala em matemática, aversão. não é? Existe esta aversão, existe essa matofobia, não é? Isso. Conta pra gente, e já que você traz com tanta propriedade e clareza as questões da matemática, fala um pouquinho sobre essa possibilidade de transformar a matemática numa boa temática e sobre a matofobia também. Então, vamos lá. Primeiro que eu fui buscar fazer matemática por uma dificuldade minha. Verdade? Verdade. Olha, Eu dava aula isso eu não para sabia, que você já nos contou da dificuldade com relação às questões ligadas ao movimento, ao corpo, e foi fazer educação física. E aí veio agora a matemática. Olha Eu que sempre vou interessante. buscar algo que eu tenho uma fragilidade, Que Fernando. legal. E eu tinha uma fragilidade na matemática porque eu fiz magistério e a gente não tinha matemática. Eu estudei em escola pública a minha vida inteira. Então já tinha uma fragilidade ali. E eu me deparei dando aula hoje para o 5º ano, né? Mas na época era a 4ª série. Uhum. E tinha que ensinar metro cúbico, volumes, Sim. áreas. E eu me deparei com aquilo, sem acesso às redes sociais. Abri o livro e falei... Oi, como é que eu vou ensinar isso para os meus alunos? Eu fui até a minha coordenadora na época, abri o livro e disse para ela, você tem alguma estratégia para que eu possa dar isso de uma forma lúdica? Afinal, eu já tinha feito educação Sim. física, já era psicopedagoga, e ela falou simplesmente, segue o livro. Fernando, aquilo me alegria. incomodou Eu imagino. profundamente. Eu falei, não vou seguir o livro, eu tenho que buscar. Então, eu fui fazer matemática por essa fragilidade. Não me trouxe todas as respostas na matemática, mas chegou um momento que eu comecei a dar aula só de matemática. E toda vez que eu entrava na sala de aula, eu perguntava, e a gente faz aquela dinâmica de apresentação, e eu disse assim para eles, vocês sabem do que eu dou aula? Eu dou aula. Você é a professora de matemática. E aquele me soou muito forte. Uhum. E eu falei, não, eu não dou aula de matemática. Eu escrevi na lousa a palavra matemática, apaguei o eu falei, a partir de agora eu dou aula de boa temática. Uau, que incrível. A partir daquele momento, Fernando, eu sou conhecida na escola ainda hoje como a professora da boa temática. E aí, diante da neurociência, a gente quebra um paradigma. E quando Sim. você me perguntou de matofobia, o que é matofobia? É uma ansiedade em matemática. Muitas das nossas crianças não vão bem em matemática porque gerou aquele medo, né, da matéria, que é tudo muito difícil. A cultura de que apenas os bons Sim. vão ter sucesso na matemática. Matemática é difícil, gente? É difícil, tá? Não dá pra dizer que não, é difícil. Mas nós nascemos na maternidade dizendo cérebro matemático, Fernando. Renata lá, cérebro não matemático. O meu é não matemático também. Então, assim, não tá carimbado na maternidade isso. E aí vem com essa matofobia um problema muito sério. Os nossos professores não têm uma formação para a área da matemática. Professores do ensino básico, que eu digo, da educação infantil e do fundamental das séries iniciais. Então, eles começam a ensinar da mesma forma que eles aprenderam, Sim. não dominam a matemática, e aí essa criança entra no Fundamental 2, né, nas séries finais do ensino fundamental, com toda a fragilidade da matemática. E eu já amedronto a minha criança dizendo, olha, presta atenção,
o que eu vou dar é muito difícil, vai cair na prova. Já cria aquelas crenças, já cria essas crenças limitantes, né? Então a gente parte do princípio que é difícil e a partir daí cria-se um bloqueio que realmente a gente tem dificuldade para absorver. E a gente tem que diferenciar o que é ansiedade de matemática e o que é um transtorno específico de aprendizagem de matemática, que é a descalculia, que nós podemos falar daqui a pouquinho. Mas já ia te perguntar sobre. Você já ia? Mas tudo bem, então vamos lá. Vamos. Então, a gente tem que diferenciar isso. Então, essa matofobia, ela está ligada a uma aversão à matemática, à cultura do difícil, uma fragilidade na relação do professor com a matemática, ele não domina, então ele vai passando sem profundidade nesse processo. E matemática não é velocidade. Matemática é estudo de padrões. Ótimo. É percepção visual, é criatividade, isso é matemática. E quando eu entro no transtorno específico de aprendizagem, a gente vai tirando, ou seja, eu ensinei a minha criança e ela não aprendeu. Então, a descalculia é um transtorno específico da área do nosso cérebro, principalmente na área intraparietal, que a gente tem nesse processo de entendimento, muitas vezes, da questão do algarismo. Se eu disser para você, o que é, quanto tem aqui? Você não precisa contar 1 e 1, você vai falar 2, e você vai fazer relação com o algarismo. A criança que tem descalculia, ela tem inúmeras dificuldades. Hoje a gente tem 6 tipos de descalculia. Então, ela vai ter dificuldade em fazer essa relação algarismo e quantidade, ela vai ter dificuldade em entender noções de grandezas, de volume, ela vai ter noção de entender horas. Aquele adulto que tem dificuldade no troco, né, na questão do sistema monetário. Então, a gente vai desmistificando um pouquinho o que é uma má formação pedagógica e acadêmica do transtorno específico de aprendizagem. E, Fernando, eu queria, você que é um expert, né, falando aí sobre... Mas antes de você me trazer uma pergunta, só continuando o que você está falando. Porque é interessante dentro do que você nos trouxe, o que você nos mostrou aqui com relação à descalculia, o quanto a educação infantil e todo o trabalho de estimulação, que a gente já conversou em outros episódios, o quanto é transformador essa possibilidade, por isso que a gente fala, né? Porque toda vez que a gente fala em um transtorno, obviamente, a gente tem, e temos aqui 2 livros da Renata, um falando sobre transformar as aulas de matemática em aulas de boa temática e o outro falando sobre funções executivas, mas justamente ligando a questão das funções executivas e o quanto essa estimulação precoce de funções executivas ainda na primeira infância permite com que nós tenhamos um agente preventivo nessas dificuldades de aprendizagem. Então, isso remete muito, né? E quando a gente fala de transtornos específicos de aprendizagem, a gente está falando de descalculia, a gente está falando de dislexia, e isso diretamente ligado às questões das funções executivas, né? Perfeito, Fernando. E quando você fala dessa questão das funções executivas, a gente vê muitas crianças que têm, quando eu penso no autismo, às vezes eles têm um foco de interesse na matemática, né? Então a criança, ela vai muito bem na questão numérica, ela quer cálculos, e isso acaba sendo um foco de interesse dela. E aí a gente percebe, Fernando, ainda com matemática, né, e a inclusão, porque ela é muito difícil, acho que vale um outro podcast, nós falamos sobre... Já temos vários. Sobre a inclusão. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas questões sensoriais, principalmente no autismo. Ótimo. Quando a gente fala em TEA, a gente diz que 98%, a gente pode dizer, das pessoas que estão dentro do transtorno do espectro do autismo vão apresentar o que nós chamamos de transtorno do processamento sensorial. O que significa esse transtorno do processamento sensorial? Nesse momento, nós estamos aqui dentro do estúdio, a Renata me ouve, eu ouço a Renata, nós temos um ar-condicionado aqui que nos dá uma determinada temperatura, a nossa roupa está tocando no corpo, mas nenhum desses estímulos, apesar de termos um isolamento acústico em que não vem som de fora nem nada, nenhum desses estímulos, ainda que tenha um barulhinho do ar-condicionado, a luz, nos tira a atenção e o foco dentro daquilo que a gente precisa falar, precisa explanar no nosso assunto e no tema desse episódio de hoje. Isso está relacionado
a um processamento sensorial e, mais do que isso, a uma integração de todos esses sentidos de uma forma adequada, de modo que eu consiga equilibrá-los e isso não impeça e não interfira no foco, na atenção e na execução daquilo que eu preciso fazer. Quando a gente fala em transtorno do espectro do autismo, nós vemos que grande parte dessas pessoas, por que eu digo grande parte? Não são todas, porque esse, inclusive, é um critério B de diagnóstico para o TEA. Se essa questão sensorial acontecesse em todas as pessoas dentro do TEA, esse seria um critério A de diagnóstico, e não é. Então, eu não posso dizer que todas as pessoas dentro do TEA apresentarão esse transtorno de processamento sensorial, mas grande parte delas apresenta, e isso faz com que elas se mostrem, em alguns momentos, hipersensíveis, e em outros momentos, ou algumas situações, não momentos especificamente, mas a personalidade sensorial desses meninos e dessas meninas vão poder apresentar hipersensibilidade ou hipossensibilidade. O que isso significa? No caso da hipersensibilidade, esse som que eu ouço, por exemplo, do ar-condicionado e que pra gente não incomoda, para esse menino ou essa menina poderia soar 10, 12 vezes maior, algo que o incomoda. Se ele for hipersensível com relação às questões de temperatura, certamente o ar-condicionado que para nós está confortável, para ele faria com que ele sentisse um frio extremamente grande. Então a hipersensibilidade, ela traz um processamento exagerado das questões sensoriais, sejam elas quais forem. Nós podemos falar de questões auditivas, por isso que algumas pessoas precisam usar abafador auricular. Nós podemos falar de questões visuais, em que algumas pessoas a gente terá que diminuir a luminosidade. Aqui no estúdio a gente tem uma luminosidade grande, até para que a filmagem seja boa. Certamente isso, para uma pessoa hipersensível visualmente, a desregularia facilmente. E podem existir as pessoas hipossensíveis. As hipossensíveis são aquelas pessoas que precisarão de muito estímulo para que automaticamente elas tenham possibilidade de decodificar ou de interpretar uma informação. A gente pode dar como exemplo meninos ou meninas que usam às vezes coletes com peso, né? Ou de neoprene, ou com algum peso específico, porque o que acontece, tem um curta-metragem da Disney que se chama Flow, não sei se você conhece, que o pai, ele vai no parque com a criança, e a hora que ele solta a criança começa a voar. Eu vi. Diferentemente das outras que estão ali brincando, mas não flutuam. Essa questão do flutuar dessa criança está justamente ligada a essa hipossensibilidade, porque a pessoa, quando tem hipossensibilidade somestésica, que é essa questão ligada à dor, à pressão, à posição do corpo, ela tem dificuldade em sentir o seu próprio corpo. E aí, por isso, o uso do colete e por isso o uso de alguns artifícios, cobertores, por exemplo, com peso, para que ela tenha mais noção do seu corpo. E a partir do momento em que elas têm mais noção do corpo, isso as regula de uma forma mais fácil. E no que isso é importante? Por exemplo, ligado à questão do desenvolvimento da matemática ou do aprendizado de uma maneira geral dentro da sala de aula. Nós já dissemos em outros episódios que não existe aprendizagem sem a possibilidade de nós considerarmos as questões sensoriais, porque aprendemos através dos nossos sentidos. Então, se eu tenho uma desregulação dos meus sentidos, automaticamente isso me leva a uma dificuldade maior no processo de aprendizagem. E aí a necessidade minha como professor, e isso mais uma vez a gente reforça e fala, não vale só para dentro da escola, isso também tem que vir de dentro de casa, porque esta criança ela precisa chegar preparada na escola para que automaticamente ela tenha a possibilidade de absorver aquele conteúdo. Então, acho que quando a gente fala em inclusão, tem um aspecto que é muito importante, Renata, que é a questão de nós entendermos a intersecção da família e da escola. Perfeito. Porque às vezes eu, como pai, cobro da escola que o menino não está tendo um desempenho adequado. Mas eu esqueço de dar a medicação que o menino precisa tomar para ele ir para a escola. Sim. Então isso, obviamente, vai refletir de uma forma muito grande na possibilidade de assimilação, de absorção daquele conteúdo. E não só isso, quando a gente fala em TEA especificamente, todo o processo de antecipação, de mudança de ambiente, de mudança de situação, por exemplo, eu vou sair de casa agora e daqui a pouco eu vou para a escola ter aula com a professora Renata. Eu tenho que começar a avisar esse menino antes de sair de casa que haverá essa mudança e que ele irá para a escola e lá ele encontrará a professora Renata, os colegas,
e ele terá aula. Da mesma forma que quando ele sair da aula da professora Renata e for entrar para a aula do professor Fernando, a professora Renata também precisará avisar esse menino para que o professor Fernando possa recebê-lo de uma forma tranquila. E assim por diante. Se depois da aula do professor Fernando esse menino voltar para casa, o professor Fernando vai ter que avisá-lo que ele vai para casa. E tudo isso forma uma rede que é uma rede que propicia equilíbrio, que propicia segurança para esse menino e para essa menina. Existem duas questões, ainda falando nas questões sensoriais, que estão diretamente ligadas à crise no TEA. Ou seja, são fatores que propiciam a possibilidade de uma crise ser mais eminente, de estar mais presente. Primeiro deles, hiperestimulação sensorial. Por isso que a gente precisa tomar cuidado. Segundo deles, a questão de mudança de rotina. Eu preciso estabelecer rotina, eu preciso ter quadros de rotina, eu preciso trazer antecipação, previsibilidade. E ainda existem dois fatores que são essenciais ligados com as questões emocionais. Frustração, as pessoas dentro do TEA, elas se frustram mais facilmente, isso é fato, por quê? Porque elas têm dificuldade de gerenciar as próprias emoções. Então, a frustração ligado ao gerenciamento de emoções faz com que haja a possibilidade de ter mais crise e de nos depararmos com essa situação de crise. E, obviamente, que todos esses fatores, se eu não estou equilibrado, regulado, isso dificulta o meu processo de aprendizagem. Então, eu sempre falo que é um ponto fundamental para todos nós, entendermos os perfis sensoriais dos nossos alunos, dos nossos filhos, e mais do que isso, entendermos sobre a acomodação sensorial. Um outro tema que a gente pode trazer para um outro episódio. Milhares de temas. Mas entender sobre a acomodação sensorial. E esse é um aspecto importante porque eu não estou falando de integração sensorial. Integração sensorial quem faz é terapeuta ocupacional. E eu, se não sou terapeuta ocupacional, não tenho condição, conhecimento, especificidade para poder lidar com integração sensorial e não sou eu que farei. Mas acomodação sensorial, e a gente pode muito promover a acomodação sensorial através do brincar, isso sim, eu como pai, eu como professor, tenho possibilidade de fazer porque existem acomodações que serão excitatórias, ou seja, esse menino que precisa de uma estimulação maior, que é hipossensível, eu posso promover acomodações excitatórias para que ele tenha um estado de alerta maior. E existem acomodações sensoriais que são inibitórias. Aquele menino com estado de alerta extremamente grande, que é hiperativo, eu certamente terei que usar. Querem um exemplo simples e que a gente conhece e faz inconscientemente? Um bebê, quando está agitado e começa a chorar, o que eu faço? Eu pego esse bebê no colo e começo a fazer um movimento de pêndulo, de balançar essa criança. Esse movimento de balançar num ritmo específico e não muito rápido, ele é uma acomodação sensorial inibitória. E a gente faz inconscientemente, mas tem a possibilidade de promover esse processo de acomodação. Então, a acomodação sensorial, entender perfil sensorial, eu digo que é um divisor de águas, não só falando em TEA, na vida de todos nós. Que legal. E acho que você estava falando, eu estava me vindo aqui com algumas informações, estava cruzando as nossas informações. A questão da matemática. Porque muitas vezes a gente tenta trazer muitas coisas abstratas, muitos conteúdos abstratos dentro da matemática. Sim. E para criança de inclusão e para qualquer criança trabalhar com materiais sensoriais na matemática, nós vamos favorecer habilidades preditoras a isso. Então, outro dia eu escutei, não precisamos trabalhar com material dourado. Eu sou uma fã do material dourado, também. né? E material dourado não é só para construção numérica. Eu posso ensinar números decimais, fração, tem tantas possibilidades ali, mas por essa fragilidade dos professores, que não é ensinado dentro da graduação, eles acabam não colocando isso. Então, trabalhar com a ludicidade dentro da matemática, trabalhar com objetos concretos, porque a matemática, diferente da alfabetização, a gente já nasce com esses pré-requisitos dentro do nosso cérebro. Então, eu tenho a matemática, lá, quando eu vou entregar para a criança 2 mamadeiras, uma com uma quantidade pouca de leite, a outra com muita, e a criança vai querer muito. Animais têm senso numérico. Sim. Se você tirar um ovo do ninho da galinha, ela vai abandonar o ninho, ou o passarinho vai abandonar, ele consegue perceber isso.
Então, a matemática, ela está, inclusive, no reino animal ali dentro. Perfeito. É a questão da sensibilidade, de distância. E aí eu vou muito mais além, Fernando. Às vezes nós colocamos a matemática como algo muito difícil. Sim, não é fácil, mas a família, e você tocou na questão da família, a família também não colabora na questão da matemática. Eu vou dar um exemplo. Você vai viajar com seu filho e a distância da sua casa até a praia, vamos pensar em 2 horas. E aí o seu filho diz: pai, vai demorar? Não, filho, é pertinho. Pertinho nada, a criança tá ali. Pai, falta muito? Falta nada, filho, 10 minutos. E faltam ainda 40 minutos. Sim. Então, a gente perde a oportunidade no dia a dia, até mesmo numa viagem em família, de ensinar a matemática com a criança. Porque a gente tem roda de histórias, mas ninguém tem rodas de matemática. Né? Ninguém vai sentar em grupo. Agora a nossa mesa de jantar vai ser sobre matemática. É verdade. Você sabe que uma vez uma colega, durante a pandemia, ela propôs, e ela tinha uma escola de educação infantil, e dentre as atividades que ela propôs para que fossem feitas em casa, ela pediu para que os pais, obviamente que isso depende de uma certa condição financeira, de ter acesso a esses conteúdos, mas pediu para que os pais fizessem uma salada de fruta. E ali na salada de fruta, eles foram trabalhando fracionamento, eles foram trabalhando adição. Então, quantidade. Você vai pegar 3 pedacinhos de maçã, 5 pedacinhos de banana, e a partir daí, você traz aquilo de uma forma lúdica, de uma forma gostosa, e mais do que isso, de uma forma afetuosa, porque você tem toda a família envolvida naquele processo. E a matemática é muito importante a gente trabalhar com jogos também, Fernando. Sim. Eu uso muito a questão Eu dos adoro. jogos. Então, trabalhar com esses jogos, fazer com que as crianças construam os próprios jogos, metodologias ativas, né? Fantástico. A gente fala tanto de metodologias ativas, mas muitas coisas nós já fazíamos, Sim. né? A gente só mudou a nomenclatura de Verdade. tudo isso. Então, o brincar, né, da educação infantil, e eu quero citar um fato que eu fiz com os meus alunos há alguns anos, eu tinha que dar área e perímetro, Fernando. O que a gente ensina às nossas crianças? Que área é a soma dos lados. Perímetro, errei. Perímetro é a soma dos lados. E área, eu vou multiplicar lado e lado. O que eu fiz com os meus alunos? Eles trouxeram jornais, que já foi difícil achar jornal hoje em dia. Verdade. Nós construímos com o jornal 1 metro quadrado, vários, e forramos a quadra da escola, Fernando. Uau. Ali eu ensinei para os meus alunos o que era área e perímetro. Fantástico. Quanto tempo eu demorei para dar isso? Muito tempo. Muito tempo. Pergunta quantos alunos erraram na prova? Nenhum deles. Com certeza. Eles entenderam o que E eu era tenho área e certeza perímetro. que se hoje você perguntar, encontrar com um desses alunos e perguntar, eles vão saber o que é. Eles vão saber, porque eles construíram 1 metro quadrado. Isso é aprendizagem significativa. E a quadra, eu tenho fotos, a quadra ficou forrada de jornal. E aí eu trabalhei muito mais a questão colaborativa. Sim. Né? Porque um segurava de um lado, o outro media, o outro tinha que falar, não, tem que ter 1 metro. Então, vejam que a questão da participação em grupo, que muitas vezes o professor ele tem uma resistência em trabalhar em grupo com seus alunos, porque gera indisciplina, mas só vai gerar indisciplina se eu não der fatos para essas crianças fazerem, se eu não determinar quem faz o quê, qual é o papel de cada um. Um vai ser o escriba, o outro vai ser o leitor, o outro vai se construir, o outro vai pintar. E eu uso quem? As minhas crianças de inclusão. Fantástico. Né? Dentro desse processo. Isso é inclusão, né? É isso que a gente é permitir com que eles participem de uma forma efetiva de todos os processos que estão acontecendo ali. É isso que a gente espera. Mas bem, nosso tempo está acabando. Nossa! Mal comecei a falar da matemática. Eu acho que nós precisamos de um outro episódio falando sobre matemática e merece realmente, né, a possibilidade de nós continuarmos discutindo, porque muitas vezes é um assunto que gera em nós, professores, uma certa insegurança, um certo receio e muitas vezes um certo preconceito. Então, é preciso que a gente mude realmente essa mentalidade nossa com relação à matemática para que isso reflita diretamente no modo como eu passo esse conteúdo para o aluno e que ele absorva e perceba que não é esse bicho de 7 cabeças, que não é essa coisa monstruosa e que a gente tem possibilidade de desenvolver e de praticar de uma forma que seja gostosa e prazerosa. E eu queria terminar, Fernando, com uma frase que inclusive está no meu livro, que eu falo muito sobre cálculo mental, de Malbatarran. A matemática, senhora que ensina o homem a ser simples e modesto,
é a base de todas as ciências, de todas as artes. E é verdade. É aquilo que a gente volta. Se a gente pensar na música tão milenar, né? Tem relatos de 43 mil anos de flautas que foram desenvolvidas com ossos de animais. Então percebam, 43 mil anos. E aí a gente tem possibilidade de ver que ali tem matemática inserida e o quanto isso é transformador. Matemática, a gente está na arte, está na música, está no corpo, está na educação física, está no dia a dia. Tá é na isso vida. que nós. E tá na vida, isso mesmo. Olha só. É isso. E essa é a reflexão de hoje para a gente finalizar. Que a gente possa mudar a nossa visão com relação à matemática. Que a gente troque esse má por uma boa e transforme a matemática em boa temática e a partir daí permita com que os nossos alunos também tenham essa visão positiva E a vamos respeito da transformar a matemática. educação. Sempre. Sempre. Porque Tá a bom? educação transforma vidas. Isso mesmo. E a gente precisa transformar vidas. Se nós somos seres emocionais, Não né, é? temos que ser. É Tá bom? isso. Gente, beijo. Um beijo, até o Tchau. próximo.